Oi, gurias. Enquanto a minha mãe dá uma passeadinha aí com as meninas na rua, hoje foi aquele dia que saiu um pouco do meu script, assim, sabe? Eu queria gravar, eu queria limpar, queria dar uma ajeitada, mas no fim eu acho que vai dar pra fazer tudo isso. A Laura não fez soneca agora de tarde, então me quebrou as pernas, né? Porque daí eu não consegui gravar, não consegui limpar, não consegui tomar um café direito. Mas eu acho interessante que, apesar de ela não ter feito a soneca, enquanto ela brincava um pouquinho, ia lá e limpava um sapato lá, um calçado sujo do final de semana lá na lavanderia. Enquanto ela brincava mais um pouquinho, eu ia ali e ajeitava alguma coisa. Agora minha mãe saiu, eu corri limpar o banheiro. Segunda-feira, né, a gente tá um monte de coisa acumulada. Não consegui postar vídeo na segunda que eu queria, né? E o final de semana foi muito tumultuado, cheio de coisas. E então eu vou tentar responder algumas perguntinhas de vocês, tá? Que vocês me enviaram naquele post que eu coloquei, tá? Então, olha só, me perguntaram assim: como gerenciar as tarefas do lar à luz da palavra de Deus? Eu achei bem interessante essa pergunta. Eu nunca tinha, assim, neste formato eu não tinha pensado ainda como gerenciar as tarefas da casa, do lar, segundo a palavra de Deus. Olha só, a Bíblia não nos diz como que a gente tem que fazer as coisas. Como que segunda-feira é dia de quê? É dia de limpar o banheiro? Sexta-feira é dia da faxina? A Bíblia nunca falou sobre isso. Cada um faz do jeito que gosta. Não tem padrão. Não tem regra. Agora, a gente precisa pensar que Deus, criador do universo, ele gosta de beleza e ordem. A Bíblia, eu não me recordo de um versículo que fala explicitamente sobre Deus deseja que os seus filhos sejam organizados e limpos, que a casa das pessoas seja limpa e organizada. Acho que não existe um versículo que passe alguma coisa nesse sentido, né? Mas pela criação a gente percebe que Deus é um Deus de ordem, certo? Então, sim, a nossa casa tem que ter ordem, o mínimo de ordem. É o mínimo. E aqui a gente precisa tirar as pessoas ao nosso redor como parâmetro. Quando a gente tem filhos pequenos, não dá pra comparar a nossa vida com a vida da tua mãe, que é aposentada e passa o dia inteiro limpando a casa ou com os bibelozinhos tudo no lugar. E nem com aquela tua amiga que não tem filho, ou aquela tua amiga que tem filhos já grandes, né? Que não pega os legos e deixam na mesa, que precisa ficar pedindo 500 vezes pra recolher os legos e guardar de novo, entende? Mas o que a palavra de Deus fala? Lá em Provérbios 10, até deixei aberto aqui, 4 e 5 fala o seguinte, ó: o preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. E eu vou pegar esse versículo que fala sobre a preguiça, sobre essa insensatez, né? De não aproveitar as oportunidades. E vamos pensar nós como donas de casa. Não é que você não pode de vez em quando e tudo mais, mas parece ser um pouco tolice da nossa parte. E eu tenho lutado muito com isso porque como o dia é muito corrido, eu uso muito a noite pra ler, pra fazer coisinhas que eu gosto, assim. E quando eu vejo é 1 da manhã, eu tô indo dormir. E eu tenho que levantar às 7 e pouco, sempre. Porque eu gosto de levantar um pouquinho antes do João levantar. Às vezes o João me pega na cama, né? Mas não é o ideal. Não é que é errado. Mas a gente percebe que as coisas não andam. As coisas não fluem de forma tão legal. Então, é ideal que a gente não seja insensata de ser surpreendida pelas demandas e depois dizer assim: ai, mas agora eu tô enrolada, fui pega de surpresa, né? Acordar num horário propício para que as demandas da casa venham fluir, dormir num horário que que a gente possa ter energia no outro dia para poder atender essas demandas, né? As distrações são um grande problema da dona de casa. As distrações, elas são uma isca para cultivar uma preguiça na dona de casa. Então, redes sociais, Netflix, até mesmo, gurias, leituras. Às vezes eu amo ler. Então, assim, meu problema não é ficar na frente da TV assistindo série, mas eu amo pegar meu livro e ler. O que acontece é que muitas vezes já aconteceu de eu me pegar, observar minha casa e ter várias partes da minha casa desorganizada. Por quê? Porque eu tô dando muito tempo pra leitura quando as crianças vão dormir. E isso é uma coisa que eu preciso lutar constantemente. Tô sempre puxando o meu freio, entendeu? Porque é um prazer. É um hobby muito prazeroso, né?
Então a gente precisa ter esse cuidado para não cultivar a preguiça, e isso Deus não gosta, tá? Isso é característica de uma mulher, que é uma característica que não agrada a Deus, a preguiça. Então, suplemente uma vitamina D. Veja como é que está a sua B12, minha amiga, porque vitaminas baixas deixam as mulheres indispostas e às vezes a gente acha que tá preguiçosa e na verdade essa preguiça ela nasce de uma deficiência, tá? Então assim, suplemente a vitamina D, não precisa nem pedir pro teu médico como é que ela tá, porque guria, se você não suplementa e você não pega muito sol todos os dias, tua vitamina D não tá legal. Suplemente, vai lá na farmácia, compra uma vitamina D lá com vitamina K junto e tome, entende? Então assim, preguiça, a palavra de Deus fala da preguiça. Outra coisa, sobre a alegria, né? Filipenses fala sobre alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos, né, gurias? Fazer as coisas do lar, cuidar do nosso lar, reclamando não dá, não agrada a Deus. Não adianta pensar assim, mas eu tô fazendo. É melhor feito do que perfeito. Não é questão de perfeito, mas da motivação, do ânimo do teu coração. Tem dias que a gente não tá bem, mas isso, gurias, mesmo quando a gente não tá bem, isso não nos dá como é que eu vou dizer assim, não nos dá o direito de reclamar. E isso, gurias, pra nós mães, assim, pra nós mulheres, não é mães, nós mulheres, isso é uma batalha daqui até Jesus voltar. Porque se tem uma coisa na nossa vida que a gente sabe fazer bem, de forma de olho fechado, dormindo, é reclamar. Como a mulher tem essa facilidade. Eu já percebo que os homens são muito mais contidos quanto a reclamar das coisas, né? Então, quer glorificar Deus nos afazeres do teu lar? Seja uma mulher disposta. Corte distrações. Reduz o tempo do hobby, do lazer. Ler é bom. Assistir TV, assistir uma série pode ser legal. Assistir um bom filme pode ser legal. Ficar aqui no YouTube caçando um monte de conteúdo é muito legal, mas tem a sua hora. Há tempo para todas as coisas, certo? Gosta de ficar no YouTube escutando pessoas assim como eu, pessoas de outros assuntos, ou essas meninas de vlog, sabe? Eu vou abrir um parênteses aqui. O problema do vlog é que você não pode só ouvir, você precisa assistir, porque senão não tem graça. Gurias, o vlog não é pra uma mulher super ocupada, me desculpa, mas é por isso que eu me recuso a gravar um monte de vlog, assim. Um monte não, né? Eu fiz alguma coisa ou outra, mas uma das coisas que me impede de fazer vlog é esse conjunto, assim, eu acho que o vlog é legal, mas, assim, uma das coisas que me leva no questionamento é em que momento tu tá assistindo esse vlog? Sabe, eu mesma não paro pra assistir. Eu mesma não paro pra assistir vlogs. Eu não tenho hoje pessoas aqui no YouTube pra indicar pra vocês de vlogs que eu gosto, porque vlog não é o tipo de conteúdo que eu me alimento. Porque é uma coisa que eu preciso parar. E ele serve muito bem como um lazer mesmo, né? Tipo, ao invés de eu parar pra assistir um filme, uma série, eu vou assistir um vlog. Tudo bem, todo mundo tem que ter seus momentos de lazer. Mas eu acho que são momentos bem pequenos, né, da nossa vida, do nosso dia, que a gente para e vai se alimentar de um conteúdo que, frente a outros, não edifica tanto. Frente a outros que eu digo, assistir um documentário, ler um livro. Eu vou sempre bater na tecla do livro. Então, as distrações, elas podem ser um problema para nós. Então, eu acho que, resumo, né, 10 minutos respondendo uma única pergunta. Como glorificar a Deus, né? Como gerenciar as nossas tarefas de um jeito que agrade a Deus? Seja uma mulher proativa, seja uma mulher ativa. Não fique se lerdeando para fazer as coisas dentro de casa. Faça o que precisa ser feito e não reclame. Faça com alegria, com contentamento. E cada uma vai fazer do seu jeitinho, né? Outra coisa, limite dos avós na educação, na criação dos filhos. Se eu tenho enfrentado alguma dificuldade, eu lembro que essa aqui foi meu Deus, esqueci o nome dela. Tá no nosso clube da leitura. Perdão, amiga. Me deu um branco agora. Um branco geral na minha cabeça. Tá. Ela me perguntou sobre... Então, se eu tenho tido alguma dificuldade nesse limite dos avós na educação das crianças, porque os meus pais moram aqui em cima, né? E... gurias, assim, ó. Meus pais são pessoas que... São os avós, eu acho que mais legais que eu conheço. Sabe? Mas eles querem agradar os netos. Eles querem agradar. Então, qualquer perrengue que eu tenho com eles é que eles querem agradar os netinhos. Então, assim, ó,
As duas coisas principais que a gente tem bastante dificuldade, que eu tô todos os dias, ou um ou outro eu chamo a atenção deles. A atenção que eu digo eu relembro algumas regras aqui de casa. Por quê, gurias? Não tem como eu ficar deixando as crianças chegar lá em cima e comer doce, a fu, né? E assistir telas, celular do vô, da avó. Porque é todos os dias. São todos os dias, várias vezes no dia. Às vezes, gurias, a gente fica mais tempo lá do que aqui em casa. Então, as regras, elas precisam ter uma consistência, assim. Eu preciso estabelecer limites lá na casa da minha mãe. Não tem como, entende? Bem como eu preciso entender que tem coisas que interferem muito na minha vida e eu vou ter que ceder bastante. Por quê? Porque meus pais moram junto, a gente mora meio que todo mundo junto. Então, assim, telas e açúcar. Essa tecla eu bato todos os dias com eles, porque meus pais querem encher as crianças de coisas, e às vezes não é nem porcaria, mas é farinha, pão, coisas antes do almoço, que eu sei que vai tirar fome. Meu pai e minha mãe acham que não tem problema, que pode dar um pedacinho. Dessas eu digo, não, nós não vamos dar, certo? Telas, né? O João perdeu as telas nesse mês de julho, né? Ele teve umas atitudes aí que eu cortei as telas dele. E aí eu falei pro meu pai, ó, eu sei que a casa é sua, o celular é seu, mas eu gostaria, eu não quero que o João pegue seu celular e assista algum desenho, alguma coisa. Que às vezes ele assistia, né? Junto com o pai. E o meu pai pegou junto. Então, assim, meu pai não tá deixando ele pegar o celular. E às vezes ele chega aqui emburrado, João, porque o vô não deixou ele ver, assistiu alguma coisa no celular. Tá? Então, sim, a gente tem uns perrenguezinhos, mas nada assim que deixa a gente brigado, entendeu? A gente mantém... Eu sou mais enérgica, então às vezes eu tenho que dizer, não, eu disse não, ele não vai comer doce agora, certo? Aí meu pai e minha mãe, mas só um pedacinho. Não vai. Me deu, passa. Passa e a gente continua amigos. É isso que importa, tá? Outra coisa, me perguntaram, como lidar com as críticas, com o medo da crítica. Isso aí, acho que pelo menos umas duas me perguntaram. Como ter medo, assim, né, tem medo de não agradar a família, o pai, a mãe, então fica naquela... Gurias, assim, é difícil falar sobre algo que eu nem sei quando começou e como é que foi que se formou dentro de mim, mas eu não sou uma pessoa isenta de receios quanto ao que os outros pensam. Todo mundo tem esse pequeno receio dentro de si, por N razões, né? A gente quer ser aceito nos lugares, a gente quer ser amado, a gente quer ser bem querido, bem visto pelas pessoas, e quanto mais nossos amigos e nossa família, né? Porém, a gente vai criando, eu acho que uma maturidade, eu não sei que tipo de maturidade é essa, uma maturidade emocional / social, de sociabilização. A gente vai aprendendo que a gente vai desenvolvendo segurança, sabe? A segurança daquilo que tu crê. Por exemplo, eu já li tanto sobre o açúcar, o impacto do açúcar, da importância de não dar açúcar para as crianças pequenas e da importância de dar o mínimo de açúcar depois que eles passam ali a fase dos 2 anos, né? Enfim, vamos pensar no açúcar. É tão concreto esse entendimento para mim, eu tenho tanta convicção no impacto negativo do açúcar, eu estudei, eu já li, eu fui convencida disso, que nada mais me abala, ninguém me convence o contrário. Mas não tem problema. Mas tu comeu e não morreu. Mas não sei o que lá. Sabe, eu tô usando esse exemplo pra tentar mostrar pra ti que quando você tem segurança naquilo que tu acredita, você consegue se impor. Você consegue defender. Você não se importa se as pessoas vão te achar chata, quadrada, retrógrada ou uma pessoa fora da curva. Por exemplo, minha mãe me critica, minha cunhada me critica, minhas amigas me criticam porque eu sou dona de casa. Muitas de vocês têm essa queixa. Tem um pouco de receio da crítica dos outros, da família. Por que você não tá exercendo não tá atrás de uma carreira, construindo a tua carreira? Por que tu tá em casa? Gurias, eu fui construindo ao longo dos anos esse entendimento desse ambiente do lar. O que acontece nessas 4 paredes, dentro dessas 4 paredes aqui? A gente forma os nossos filhos. O que a Bíblia diz sobre? A Bíblia diz que a gente tem que amar nosso marido, amar os nossos filhos, ser boas donas de casa, certo? Guardiãs do lar, lembra? Então eu vou entendendo que certas rotinas, certas coisas não encaixam nessa rotina de cuidado do lar.
A Bíblia não diz que eu não posso trabalhar fora, mas eu entendo que uma jornada de 8 horas lá fora não vai me servir. E com filhos pequenos, nenhuma jornada de meio turno, 4 horas de trabalho também não me serve, porque eu não vou conseguir dar conta. A Bíblia não me diz certas coisas específicas, mas ela me passa alguns princípios. Aquilo vai ficando tão cristalino, tão claro. Por isso que tu tá com medo de defender tuas ideias, tu tem medo de se posicionar por causa das críticas, te falta convicção. Quando tu tem convicção naquela questão ali, você se sente forte o suficiente para levantar a tua bandeira. Pra se posicionar, mas é a tua mãe, mas é a tua irmã, mas é a tua cunhada. Não tem problema, você não vai faltar com respeito com elas. Mas elas vão entender que você pensa diferente. E tá tudo bem. A amizade, o amor continua, o respeito continua, convivência continua. Vocês vão se visitar, vocês vão comer bolo juntas, tomar um cafezinho juntas. Mas nesse sentido aqui, nesta questão aqui, vocês divergem de opinião. E você não tem medo de se posicionar diferente. Eu acho que é isso, é uma maturidade a partir da convicção. Você quer se sentir segura para não ter medo das críticas? Para não ter medo das opiniões divergentes? Estude mais, se aprofunde sobre isso. Construa uma convicção a respeito disso. Eu acho que vai ser bem natural esse processo, sabe? Nossa programação foi interrompida por muita gente chegando, saindo, o João chegando da escola e a Helena queria entrar. Mas vamos concluir, certo? Tem mais perguntas, gurias, mas eu vou gravar outros vídeos agora. Agora, na sequência, nos próximos dias, eu vou gravando, respondendo. Algumas perguntas eu separei pra fazer um vídeo exclusivo, só respondendo elas, porque eu acho que é bem legal a gente ter, assim, 20 minutinhos só pra falar sobre uma única pergunta, tá? A última pergunta é a seguinte: como que eu lido com a exposição no YouTube? Tem mais algumas perguntinhas linkadas a essa. Essa primeira parte, como que eu lido com a exposição? Pra mim é tranquilo, tá? Acho que eu já tô, assim, acostumada a ligar a câmera e sair falando. Mas, pessoalmente, quando eu estou num grupo de pessoas que eu não conheço, eu sinto minha mão gelar, assim, eu sinto um frio na espinha, eu suo gelado. Eu tenho, assim, eu não sou uma pessoa muito quente, assim, sabe? Pensando em temperamentos, assim... que fala pelos cotovelos, assim, sem passar sufoco, sem ficar nervosa. Eu gosto muito de falar. Eu falo bastante quando eu tô num grupo de amigas e tal. Mas eu gelo um pouquinho quando eu não conheço as pessoas. Depois que eu conheci, que eu fiquei à vontade, eu desato, entendeu? Mas o canal aqui, eu já tô acostumada com essa câmera aqui, né, gurias? Agora, como que eu vejo esse trabalho? Eu vejo o canal do YouTube como um trabalho. Se eu tenho um plano futuro pra ele, pretendo monetizar, olha só. Eu vejo ele como uma missão. E essa missão envolve um trabalho, envolve um esforço, uma atividade, que eu preciso reservar tempo na minha semana pra bolar conteúdo. O que é bolar o conteúdo? Pegar todas as minhas ideias que vêm na minha cabeça, que eu vou anotando durante a semana. Eu pego vários comentários de vocês nos vídeos, dúvidas que vocês colocam, eu anoto. E aí eu vou sentindo inquietações, assim, eu vou sentindo Deus me dirigir. E algumas coisas são mais fáceis, outras eu sinto que é mais pesado, parece que são conteúdos mais densos, são coisas mais difíceis de pensar com clareza. Por exemplo, alguém me perguntou esses tempos o que eu achava sobre fertilização in vitro e tal. Eu nunca tinha parado pra pensar muito sobre isso. Eu disse pra ela, boa, eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas eu não sabia. Eu respondi assim, mas eu fui anotar e eu comecei a estudar, ouvir pessoas falando sobre, e eu comecei a ficar assim, sabe? Tentar abrir meu coração pra entender da parte de Deus o que Deus pensa sobre isso. Hoje eu tô como eu tenho uma convicção a respeito desse assunto que eu não tinha um tempo atrás. Eu nem sabia o que pensar sobre isso. Sabe aqueles assuntinhos que você nunca parou pra pensar na vida? É isso, fertilização in vitro, essas coisas. Então eu vou estudando. Então eu tenho que separar tempo pra, às vezes, pegar a Bíblia, pesquisar em dicionário bíblico, sabe? Assim, eu vou ser bem sincera.
Sobre a monetização, o meu canal já está monetizando, gurias, mas não faz muito tempo, porque eu me pateteei. Esses 7 anos, eu fiquei pateteando, sabe? Eu não sei, tipo assim, eu nem sabia muito como é que funcionava pra monetizar, eu só ia gravando, postando. Pra vocês verem que sempre foi movida a uma paixão o meu canal, e nunca só sobre ser conhecida, famosa e ter dinheiro. O YouTube pode fazer isso por qualquer canal que começa aqui. Ele pode tornar a pessoa que faz o conteúdo famosa, conhecida, e essa pessoa pode ganhar muito dinheiro, não só com o YouTube, porque o YouTube não faz você ficar milionário, mas ele pode fazer você ter um bom dinheiro por mês. Acontece que as marcas podem, né, pagar pra você fazer publicidade pra elas e tudo mais, divulgar uma marca. Só que, guria, você sabe que o meu canal, ele não tem essa cara, ele não é de um nicho rentável. Eu falo sobre maturidade, sobre vida cristã. Não tem marcas querendo que eu seja a menina propaganda deles. É uma coisa ou outra, assim, não tem. Eu não tenho uma expectativa, eu não crio uma expectativa também de ganhar dinheiro fazendo publicidade. Até porque eu faria uma publicidade se fosse de algo assim, meu Deus, meu Deus, faz parte da minha vida, entendeu? Não, é por dinheiro, gurias, não é assim. A vida da gente não pode ser barata, né? A gente não pode se vender por qualquer coisa. Mas, por exemplo, se a Três Corações quisesse que eu fizesse publi dos cafés, opa, meu pai amado, você pegaram. Deus oriente e dê sabedoria pro vô e avó. Se a Três Corações, se uma marca de café aí maravilhosa, melhor que Três Corações talvez, não sei, quisesse que eu fizesse publicidade, nossa, eu iria adorar, gente. Café faz parte da minha vida. Mas eu só sou movida pelo café, né, gurias? Eu existo pelo café. Mas assim, não é esse canal aqui, não tem ele não é de um nicho altamente rentável, assim. Mas ele já está monetizando, mas como eu atrasei muito, então eu tô acumulando uma monetização que eu não estou conseguindo sacar ainda, eles não estão depositando na minha conta, porque alguma coisa ainda eu não consegui resolver. Uma das últimas pendências era o comprovante de residência. Eu demorei para enviar para eles e daí aparentemente deu tudo certo, porém não me depositaram ainda. Então eu não sei o que tá pendente lá, mas tá acumulando. Eu tô tranquila quanto a isso, porque tá acumulando, e vou ser bem sincera, eu falei pro Gleison, se o YouTube não me pagasse, eu continuaria produzindo conteúdo? Eu continuaria produzindo conteúdo. Então assim, gurias, me pagando, não pagando, eu tô aqui. Eu entendi, eu tenho isso muito claro dentro do meu coração, é um chamado de Deus, é uma missão que Deus me deu, certo? Como Deus vai me abençoar financeiramente, gurias, eu não sei se vai ser só por intermédio da monetização. Se no futuro, gurias, eu vou ter outras formas, vai ter outros canais, outras torneirinhas, né, que vai entrar recurso para minha família. A gente sempre quer, né, gurias? A gente precisa da ferramenta do dinheiro, mas eu tenho, assim, muita cautela, assim, sabe? Pra não trocar, assim, mãos e pés aí pra daqui a pouco começar a gravar conteúdo pensando em visualizações, porque esse é um problema. Gravar conteúdo no YouTube pensando em visualizações. Eu tenho tentado me desapegar disso e para que eu não seja motivada por isso, né? Plano de futuro pra ele. Hoje o que eu tenho em mente é continuar com o canal, tá, gurias? Aumentando essa comunidade. Cada dia ela vai aumentando, né, de forma muito automática, assim, não tem um esforço da minha parte, eu só vou postando conteúdos e essa comunidade vai crescendo. A minha comunidade, gurias, nesse momento, ela vai crescendo devagarinho, sabe? Todo dia vai chegando 2, 3 e vai. Mas eu tô em paz, assim. Eu sinto sede de estudar mais, sabe? Pra poder contribuir mais com conhecimento de palavra pra vocês. Com as leituras que eu tenho feito. Inclusive, muito obrigada pras meninas que me presentearam com livros, né? Serão muito úteis. E para o canal,
eu acho que o canal ele pode ser uma ferramenta para conduzir vocês para talvez, quem sabe no futuro, né, gurias? Eu gosto muito de escrever, é um sonho muito antigo de escrever livros, e esse sonho já nasceu muito antes de eu ter pessoas aqui no YouTube para me inspirar. Eu era adolescente, eu nem tinha Orkut, nem sabia o que era o YouTube ainda. Eu lembro que era um sonho, eu já tinha um sonho, eu queria ser escritora. Então assim, escrever hoje, nesse momento, não é algo que eu tô conseguindo me dedicar. Mas quem sabe o YouTube vai criar essa comunidade que vai ser mais fácil de eu apresentar pra vocês. Olha, um livro no futuro. Então assim, eu acho que esse aqui é uma ponte, sabe? O YouTube não é necessariamente o destino final da minha missão, mas é a ponte que vai possibilitar encontros futuros, projetos futuros, sabe? Eu creio muito que eu ainda vou escrever. Quando as crianças estiverem um pouquinho maiores, eu imagino que isso vai ser mais possível. Quando eu puder dormir uma noite inteira, né? Meu cérebro vai estar funcionando, tinindo, que é uma maravilha. Então, assim, é um passinho de cada vez. Eu tô focando aqui agora, 3 vídeos por semana, eu estou tentando. Algumas semanas são 2 vídeos por semana. E hoje, o meu foco é produzir conteúdos que Deus realmente queira que eu produza. Falar o que realmente Deus quer. Sabe, gurias, todo dia eu preciso limpar minha mente. Não é fácil, viu? Eu não tenho mais Instagram, mas a mente hoje, ela é de quem tá presente nas redes sociais, ela é contaminada ou pela comparação, ou por estímulos errados, motivações erradas. E o ser humano tem sede de ser notado, ele tem sede de recurso, de dinheiro. E eu sei que isso aqui dá tudo isso. Eu não quero produzir conteúdo para ser notado, para ganhar dinheiro. Eu quero que o dinheiro, e se um dia a fama ela vier para esse lado, seja uma consequência natural, assim, entendeu? Então, mas eu não quero ser motivada por essa sede, sabe? E tem uma outra pergunta aqui que eu vou responder aqui. É possível fazer devocional com um bebê de 1 ano e 4 meses? Como eu ensino sobre Deus? Gurias, a minha filha mais nova tem 1 ano e 3, a Laura. O que é o devocional com a Laura? Gurias, a gente fala sobre Deus nas pequenas coisas do dia a dia. É assim. Você não precisa sentar e fazer uma atividade com ela. Você não vai pegar lápis, caneta, papel. Pode? Claro que pode. A Laura já tem assim uma boa noção com lápis. Mas não tem necessidade disso. Eu acho que a partir dos 2 anos ou perto dos 2 anos a gente pode começar um pouquinho mais estruturado no devocional. Mas cante músicas, cante louvores com as crianças em casa, sabe? Incentive a bater palma, né? Não fique cantando Galinha Pintadinha aí, não fique cantando O Jacaré Foi Passear Lá na Lagoa. É muito legal essa musiquinha, mas não fique dando ibope para essas músicas. Cante músicas que ensinem sobre o amor de Deus, sobre quem Deus é. Cante, ore, sabe? Ensine ele a orar na hora das refeições. A Laurinha já coloca as mãozinhas assim. Pegue livros de história bíblica, folheie, nomeie os personagens. Esse aqui é Jesus. Gurias, é de uma forma muito natural que a gente tem que ensinar sobre Deus. Tem que fazer parte do nosso estilo de vida. Não tem que ser uma coisa à parte o devocional. Eu sou muito a favor do nosso devocional, de sentar, ler a palavra. Mas as crianças, e assim como nós, o nosso relacionamento com Deus tem que ser algo natural, não tem que ser algo forçado. O meu relacionamento com Deus não se limita àquele momento que eu paro, sento e abro a Bíblia. Quando eu tô lavando a louça, eu tô orando em espírito, tô falando com Deus. Sabe? Eu tô cantando. E às vezes, gurias, os meus olhos enchem de lágrimas. Às vezes eu tô cantando um louvor ali. É tão lindo. E às vezes eu tô orando assim, que nem agora, nesse exato momento, sabe? Só de pensar, eu sinto assim que o meu coração ele fica tão quentinho. É isso. A gente não tem que se preocupar. Como que eu tenho que fazer um devocional com o bebê? Eu tenho que sentar? Eu tenho que ter a Bíblia perto? Gurias, o melhor devocional é aquele estilo de vida que respira Jesus. Ore, cante, fale sobre Deus em todas as oportunidades que tu tem no dia. Quando as crianças estão brincando, quando as crianças falham, quando elas erram e precisam ser corrigidas, leve elas para a palavra de Deus. Então assim, os bebês, eles precisam cantar com suas mães, eles precisam ser levados a orar naqueles momentos que a família está orando, certo? Mostre Jesus, quando você sai passear de carrinho na rua com eles, com aqueles triciclos assim,
Mostre as florzinhas, as plantinhas e diga: olha só, Jesus que fez, olha como Jesus é criativo, tantas flores coloridas. É assim, esse é o devocional. Com o bebê, esse é o devocional, a gente não precisa se preocupar, tá? Eu acho que nesse mundo de coisas muito organizadas e sistematizadas, eu acho que a gente fica meio bitolada querendo ter uma fórmula muito especial, muito mágica para fazer coisas muito simples, né? Mas é isso, tá? Teremos próximos uns vídeos aí mais adiante com mais perguntinhas que eu quero responder pra vocês, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês e tchau!